Olá, eu sou Osana, fundadora da Escola de Nós, e hoje você vai aprender a fazer essa peça linda, mas quem vai te ensinar não sou eu, é a Ana Lívia, minha aluna da Escola de Nós. E agora presta atenção que ela vai te dizer qual é o material que você vai precisar para fazer essa peça. Olá, eu sou a Ana Lívia, tutora da Escola de Nós, e hoje eu vou te ensinar a fazer um suporte circular para a planta. Para fazer essa peça, eu escolhi trabalhar com o barbante espesso Light 16 fios da Euro-Roma e o barbante número 8 também da Euro-Roma. Já eu vou te passar certinho as quantidades e medidas. Além da linha, você vai precisar de tesoura, um conjunto de bastidor, então os 2 aros, tá? Mas não precisa ser de bastidor, pode ser 2 aros até de outro material, mas eles precisam ter mais ou menos o mesmo tamanho. Uma argola, que também não precisa ser de madeira, mas nesse caso eu vou usar para combinar também com o meu bastidor. Esse aqui tem mais ou menos 4 centímetros de diâmetro. Uma fita métrica, cola de artesão, de silicone ou cola universal e também um vasinho de planta que você vai querer colocar no seu suporte. Então agora eu vou te passar certinho as quantidades e medidas. Lembrando que você pode fazer essa peça utilizando qualquer tipo de linha que você tiver aí na sua casa. Então vamos lá. São 2 barbantes de 2,5 metros do barbante 16 fios, 4 barbantes de 60 centímetros do barbante número 8, que é mais fino, e um barbante de 40 centímetros também do barbante número 8. Agora que eu já te passei todo o material que você vai precisar, a gente pode começar a fazer a nossa peça. A primeira coisa que nós vamos fazer é prender os 2 barbantes de 2,5 metros com um nó de laçada nos nossos aros, tá? Eu vou até separar eles porque eles não vão ficar juntos necessariamente, tá? Eles vão ficar mais ou menos assim, tá? E a plantinha no meio. E nós vamos prender com o nó de laçada aqui. Então, eles não vão ficar necessariamente juntos. Para a gente fazer esse nó de laçada, a gente vai pegar um barbante e depois o outro. Então, pega um deles e mede 50 centímetros aqui. Quando chegar nos 50 centímetros, você dobra. E nós vamos passar por baixo dos 2 aros, abrir aqui uma alça, digamos assim, e puxar lá de trás os 2 barbantes, as 2 linhas que ficaram lá atrás. E vamos puxar, não precisa puxar demais, porque como ele vai mexer, a gente tem que tomar esse cuidado para não puxar demais. A gente vai fazer a mesma coisa com o outro, vai medir 50 centímetros e dobrar. Quando eu dobrar, eu vou passar lá por baixo. Agora eu preciso cuidar uma coisa, olha só. Esqueci de falar para vocês porque primeiro não precisa cuidar. Desse lado nós estamos com um cordão curto e desse lado nós estamos com um cordão mais longo. Porque no momento em que a gente dobra 50 centímetros no barbante de 2,5, sobram 2 do outro lado. Então um vai ficar mais longo do que o outro, certo? Esse é o lado que ele tá com ele menor. Eu preciso agora colocar esse aqui que tá menor do lado do que tá menor. Eles vão ficar juntos no meio. Então eu vou virar, ó. Só virar um lado, tá? E vou colocar ele desse lado aqui, pra ele ficar do lado do outro menor. Passo por baixo, abro a alça e puxo lá de trás a linha. Agora sim, vão ficar lado a lado os menores, olha só. Aqui eu tenho os barbantes grandes e aqui eu tenho os barbantes curtos no meio. É assim que tem que ficar, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente não vai apertar tanto aqui, como eu disse, a gente vai deixar meio frouxinho, só que a gente vai ter que manter eles separados, direita, esquerda e os 2 menores do meio, tá? Pra gente fazer o nosso próximo nó, que se chama nó DNA, ou nó espiral, e vocês vão entender por quê, por causa do formato dele. Então, pra gente fazer isso, a gente precisa dessa divisão. E aí eu vou ensinar vocês como que a gente faz. A gente vai passar a linha da direita por baixo das linhas do meio e por cima da linha da esquerda. E aí eu não vou puxar completamente, eu vou deixar uma barriguinha, porque aqui eu vou pegar a linha da esquerda e vou passar lá dentro. Vou puxar. Quando passar toda a linha, eu começo a apertar. Como eu disse, aqui a gente não vai apertar muito, então cuide para não apertar demais. Ele tem que ficar um pouquinho frouxo
para que depois ele possa ter amplitude do tamanho que você precisar para o seu vaso de planta. Se você apertar demais, ele não vai conseguir abrir muito. E aí, dependendo do tamanho do seu vaso, você não vai conseguir colocar. Então agora eu vou passar de novo a da direita por baixo do meio, por cima da esquerda. Deixo lá a barriguinha, ó, e entro com a linha da esquerda desse lado. E aí eu vou puxar. Daí nesse sim eu vou deixar bem juntinho do anterior, tá? Daí eu posso puxar. E vou repetir esse processo várias vezes, ó. Direita por baixo do meio, mas por cima da esquerda. Então ele vai formar um P, tá? A letra P. E o da esquerda vai entrar dentro da argola. Puxa. Passa todo ele, depois aperta. Tensiona a linha do meio, então quer dizer, segura e puxa, né, para apertar o nó. De novo, linha da direita por baixo do meio, por cima da linha da esquerda. E a linha da esquerda entra dentro da barriga do P. E ele vai começar a girar, tá? Isso acontece mesmo. Por isso que ele se chama nó DNA ou nó espiral. Quando ele girar, a gente ajeita para deixar bem certinho, cada um na sua direção, e a gente continua fazendo como a gente estava fazendo. Direita por baixo do meio, por cima da esquerda, e a esquerda entra aqui. Você pode, depois com a sua mão, forçar ele a girar mais ou menos, isso vai do seu gosto, tá? Ó, direita por baixo do meio, por cima da esquerda. E o da esquerda entra dentro da barriga do P. Mais um, para você entender bem como funciona. E aqui, ó, como eu disse, você pode apertar, fazer ele girar mais, tá? Ficar menor a volta ou deixar a volta mais suave. Isso vai interferir depois no quanto você usa das linhas. Se você torcer mais, você vai acabar usando mais material. Se você torcer menos, você vai estar poupando material. Passa por baixo, por cima e entra. Só para vocês verem de novo como a gente faz quando a voltinha já está começando a ficar desconfortável. Eu vou forçar ela a virar e vou descruzar aqui para ficar cada um na sua direção e continuo fazendo normal. Direita por baixo, por cima, esquerda entra aqui dentro e puxa, tá? E a gente segue fazendo normal. A gente vai fazer isso por mais ou menos 20, 25 centímetros. Você pode escolher. Eu deixei com uma margem grande aí para você escolher quantos centímetros, dependendo da altura que você precisar ir para o seu suporte, tá? Então, entre 20 e 25 centímetros, acho que fica um tamanho legal. Talvez até 30 dê. Depende de quanto você apertar aqui, tá? Eu vou fazer aqui e você vai fazendo aí também. Muito bem, agora nós fizemos aqui, ó, mais ou menos 20 centímetros. E nós vamos fazer, então, a argola e como nós vamos pendurar. Então, nós vamos fazer o retorno para a gente fixar essa argola. Então, aqui nós temos a argola. Nós vamos passar todas as linhas por dentro dela, tá? E vamos deixar um espaçamento de mais ou menos 3 dedos, tá? Com isso, a gente pode inverter para cá, para ficar de frente para nós. Com isso, nós vamos fazer agora um nó que se chama nó quadrado. Esse nó quadrado, ele é muito parecido com o nó DNA, só que ele tem uma diferença. O nó DNA, nós repetimos diversas vezes o mesmo movimento. No nó quadrado, nós vamos repetir ele uma vez do modo que nós já aprendemos e uma vez do modo espelhado, tá? E aí sim, repetir diversas vezes. Então, eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer nesse caso. Nós temos que fixar junto com as linhas que estão lá atrás. Então, a gente vai imaginar que a gente tem aqui a linha da esquerda, a linha da direita, as linhas do meio e aquelas que estão lá atrás também serão linhas do meio, tá? Então, eu vou segurar aqui com uma mão e vou passar o da direita por baixo de todas, tá? Por cima da esquerda. E o da esquerda vai entrar aqui. Então, vou passar. Ele vai passar por cima de todas essas aqui que estão aqui no meio. E aqui eu vou puxar. Tá? Pronto. Agora, a gente vai fazer o espelhado, que é aquilo que eu disse para vocês. O que é o espelhado? A gente vai pegar o esquerdo e vai ir por baixo do meio,
por cima do da direita. E o da direita entra dentro dessa argola, dessa alça do lado esquerdo. E vamos puxar. Nós estamos começando a formar, então, a nossa, digamos, corrente de nó quadrado. Nós já fizemos um. Para a gente continuar fazendo o nó quadrado, a gente vai fazer esse processo repetidas vezes. Agora eu posso soltar que ele não vai desmanchar. O da direita por baixo do meio, que são todos esses, por cima da esquerda. E o da esquerda entra aqui. Vou puxar, seguros do meio. Agora o inverso, da esquerda por baixo do meio, por cima da direita. E o da direita entra aqui. Direita por baixo do meio, por cima da esquerda, esquerda entra na barriga. O inverso de esquerda por baixo do meio, por cima da direita e a direita entra aqui. E a gente vai fazer até encontrar com esse nó DNA aqui. Então, eu vou acelerar o vídeo, vou fazer mais alguns até que ele encontre o outro e não fique aparecendo as linhas do meio. Combinado? Pronto. Cheguei aqui, ó, dá pra ver que encontrou ali. E agora nós vamos então fazer o acabamento dessa parte. Para isso, nós vamos precisar de tesoura e a cola. A gente vai cortar aqui bem rente os do meio, tá? Que são os dois só, né, que sobraram. Porque os demais já estão vindo por aqui, então não estão sobrando. Mais rente pode ser. Aqui. E se eu quiser, eu posso passar uma cola ali. Mas não tem a necessidade, tá? Ele é diferente dos da ponta. Mas, como é um suporte de planta, dependendo do peso, né, da tua planta, é bom também passar a cola ali. Para o tamanho que nós estamos fazendo, não precisaria. Mas eu vou passar para vocês verem. Eu botei um pinguinho ali e espalhei com o dedo mesmo. Agora, as beiradas, sim, nós precisamos passar a cola. Nós vamos cortar também rente. Não precisa ser tão rente quanto o outro. Botar um pinguinho de cola e espalhar. Mesma coisa do outro lado. Corta, pega um pouquinho da cola. Minha cola tá vazando. Foi demais. Se eu consigo deixar aqui para depois pôr de volta. E passo. E agora ela vai secar, tá? E aí não vai correr o risco de desmanchar. E agora nós vamos usar então os nossos barbantes de 60 centímetros, tá? Nós vamos prender eles no lado oposto da nossa alça, tá? 2 nesse e 2 nesse, tá? Então, nós não vamos unir que nem lá em cima. Então, o nó de laçada, vocês já aprenderam. A diferença daquele para esse é que lá nós medimos 50 centímetros e dobramos. Nesse, nós vamos unir as pontas e dobrar bem no meio, tá? E aí, sim, nós vamos fazer o nó de laçada. Passa por baixo, abre a alça, puxa. Vai pegar outro, dobra no meio, né? Encontra as duas pontas, puxa, passa por baixo, vem pra frente, abre, puxa pra frente as linhas. Pra ficar exatamente igual, a gente vira, porque ele fica diferente de um lado e do outro, ó, tá? Então, só pra ficar com o mesmo padrão. Dobra no meio, passa por baixo,
traz do lado de trás. E o último, dobra no meio. Vai lá atrás, abre e puxa. Agora nós temos 4 nós de laçada e 4 linhas de cada lado. Com essas linhas, vou só tentar centralizar bem. Com essas linhas, nós vamos fazer um nó quadrado, tá? Vocês lembram do nó quadrado que nós fizemos, né? O nó quadrado, ele precisa ir e voltar. E nós precisamos separar ele em direita, meio e esquerda. Igualzinho o nó DNA. Direita por baixo do meio, por cima da esquerda, e da esquerda entra lá na barriga da direita. Esse aqui eu posso apertar, tá? Aperta bem. E para concluir o nó, preciso voltar espelhado. Esquerda por baixo do meio, por cima da direita, e a direita entra dentro da barriga da esquerda. Puxou. Vou virar e vou fazer o outro lado. Exatamente a mesma coisa, tá? Separa em 3, deixa ele na ordem que ele se apresenta, tá? Não comecem a inverter. Direita por baixo do meio, por cima da esquerda. Esquerda entra dentro da barriga da direita. E puxa lá. Agora, da esquerda para a direita. Esquerda por baixo do meio, por cima da direita. E da direita entra dentro da argola. Puxou. Fiz um nó quadrado. Muito bem. Agora, os dois estão firmes. Mas a planta ainda não consegue se acomodar aqui. Para ela se acomodar, eu preciso unir esses dois. Como que nós vamos unir? Então, eu vou pegar 2 do lado direito de um, com os 2 do lado esquerdo do outro, tá? E aqui eu vou fazer outro nó quadrado, tá? Só que eu não vou apertar lá em cima. Eu vou deixar um certo espaçamento. Vou botar aqui um peso, vamos ver se vai nos ajudar ou se vai nos atrapalhar. Agora, então, a gente vai fazer justamente esse nó quadrado. Então, os que estão mais na extremidade do nó vão ser o nosso novo meio. E os que estavam no meio vão ser a nossa extremidade. Direita, o que está na direita, e esquerda, o que está na esquerda. Então, você vai passar e vai fazer a primeira laçada normalmente. E agora, como é que eu faço? Eu aperto quanto? A gente vai deixar mais ou menos 4 dedos. Então, aqui eu vou ter que deixar até mais frouxo. 4 dedos. Aqui eu acho que tá bom. Depois, se não ficar bom, a gente pode desmanchar e ajustar conforme o tamanho do nosso vaso, tá? Esses 4 dedos é por causa do tamanho do meu vaso. Se o seu vasinho for maior, você vai precisar, sim, deixar um espaçamento maior. Eu vou medir aqui para vocês verem o diâmetro do meu vasinho. Ele não é grande, ele é bem pequenininho. 7 centímetros, tá? É um vasinho bem pequenininho. Deixei, então, aqui 4 dedos, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vou virar, pegar as linhas que sobraram, com as 2 linhas da direita de um e as 2 linhas da esquerda do outro, que são as que sobraram, né? Então, aqui eu vou fazer da direita por baixo do meio, por cima da esquerda. E vou deixar 5 dedos. Só eles ficaram de distâncias diferentes, ó. Tá vendo que esse aqui ficou mais para baixo e esse mais para cima? Então, eu vou deixar eles igual. Eu preciso deixar esse aqui mais para baixo também. A medida precisa ser igual dos dois. Então, eu vou desmanchar a última parte que a gente fez, que foi da esquerda para a direita. Vou baixar mais um pouquinho. Vou voltar da esquerda para a direita. Aperto e vamos ver se ficou parelho. Agora ficou bem mais parelho. Deixa eu apertar aqui. Não ficou perfeitamente igual, mas é difícil a gente deixar exatamente igual, mas já tá bem melhor, tá? Se quiser ajustar de novo, fazer de novo, pode. E agora, então, a gente pode testar, colocar o nosso vasinho aqui.
gente vai abrir um para cada lado e eles vão segurar a nossa plantinha. Tá? Ele tem que segurar. Segurou? Tá certo. E agora, então, pra gente prender embaixo, que a gente não vai deixar esses aqui soltos, nós vamos prender aqui embaixo com um outro nó que se chama nó escondido. Pra gente prender aqui embaixo, é legal a gente marcar aqui, ó, mais ou menos com a mão aonde que vai ser. E para isso a gente vai pegar os dois lados e fechar aqui a mão, ó. Tá? Aqui a gente tem coisas que acontecem. Então aqui a gente já tirou a plantinha, mas a gente ficou segurando aonde que nós temos que fazer o nó escondido. Isso é importante. Se você quiser passar uma fita aqui, você pode, tá? Porque a fita vai ficar escondida no fim. Então, se você quiser, para ter mais segurança de onde você vai fazer o nó, você pode. Pra gente fazer o nó escondido, então, a gente vai pegar aquele último barbante que sobrou, de 40 centímetros, e a gente vai posicionar ele junto com os outros, deixando um pedacinho lá pra cima, solto, tá? Nós vamos fechar a nossa mão e voltar com esse barbante mais longo aqui também junto. E vamos começar a fazer voltas, tá? Com essa parte. 1, 2. As voltas vão sendo feitas uma abaixo da outra. 3. A gente tem que apertar, não pode deixar frouxo, mas também não pode ser apertado demais, tá? Acho que eu me perdi na contagem, não sei se foram 4 ou 5, mas aí você faz no mínimo 6, tá? Vou fazer mais para garantir, se bem que o nosso vaso não é pesado e também a outra parte já está segurando ele, né? Mas vou fazer aqui, devo ter feito umas 8 voltas e agora eu vou passar por dentro dessa argola que a gente mesmo fez lá no início. A gente vai passar e vai continuar segurando com o dedão. Agora a gente puxa aqui, ó, e ele vai levar esse nó lá pra dentro. Que a gente não vai mais enxergar ele. Puxa pros dois lados. E aqui a gente pode cortar em cima bem rente. Cortamos bem rente. Cuidado pra não cortar, né, aqui. Tá? E tá feito o nosso nó escondido. Aqui você pode cortar a franja do tamanho que você quiser, tá? Aqui ela tá com mais ou menos 10, 12 centímetros. Vou deixar ela mais ou menos aqui, ó. Vamos ver quantos que vai ficar, uns 7. Mais ou menos 7 centímetros acho que vai ficar legal. Não precisa ser uma precisão exata, só junta todos e corta, tá? Que eles vão ficar parelhos em tamanho. E voilà, tá pronta a nossa peça. Só colocar a nossa plantinha e tá pronto o nosso suporte. Se você gostou de aprender essa peça e quer aprender mais sobre o macramê, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado sempre que a gente colocar um novo vídeo por aqui. Até o próximo!